Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Consciente. Hoje numa estreia especial com duas mulheres muito engajadas num tema que eu diria que é um dos mais importantes para os negócios nesse momento. Eu estou com Karine Borges, líder do Capitalismo Consciente em Cuiabá, e com Luiz Menegas, que é conselheira da filial do Capitalismo Consciente em Cuiabá e também representa uma empresa associada do capitalismo, né? Então, gente, eu estou muito feliz por estar por aqui. Eu sou Cícero Mariano, eu sou conselheiro do Capitalismo Consciente em Cuiabá e também represento a TV Centro-América, que é associada ao movimento hoje. Então, meninas, agora com vocês, vamos conversar um pouquinho, entender o que a gente vai fazer por aqui. Obrigada, Cícero, por abrir aqui a casa da TVCA para acolher a gente, para acolher esse podcast que foi tão desejado e que foi um chamado, inclusive, dos nossos embaixadores para a gente vir falar mais de prática de capitalismo consciente e hoje com um tema tão relevante, né? Porque a gente fala muito de ESG, mas como é que a gente converge essas duas siglas, né? Para ela fazer sentido e realmente gerar valor para os negócios. É esse o papo que a gente vai ter aqui hoje. Então, muito obrigada por abrir sua casa. Eu estou muito feliz de poder fazer essa introdução, mas a gente espera muitas pessoas bacanas aqui nessa mesa, né? Muitos outros mediadores, muitos outros participantes e empresas para trazer aí na prática o que elas estão fazendo e como isso está convergindo com o capitalismo consciente. Luíse. Boa tarde, obrigada por abrir aqui a casa, obrigada pelo convite. Espero poder contribuir. E eu acho que o tema hoje vai ser muito legal. Tô bem ansiosa. Sinta-se em casa, meninas. E para começar, para a gente já ir direto para a prática, como a gente prometeu aqui, como que os pilares do capitalismo consciente convergem com os pilares do ESG nesse momento, que eu diria que, de certa forma, é um tema que há bastante tempo se fala dele, mas parece que a consciência não chegou para todos ainda, né? Exatamente, né? Então, assim, eu gosto de dizer, Cícero, a gente até estava conversando aqui antes de começar, que quando a gente faz só o ESG, a gente está fazendo muito bem ao mundo, mas o quanto isso está sendo consistente, né? Porque você faz, às vezes acaba fazendo muita coisa no automático, porque você quer se enquadrar nessas três siglinhas, mas você acaba não trazendo um sentido para tudo que isso que a gente faz. E eu acho que é muito aí que o capitalismo consciente entra, né? Quando a gente olha para os 4 pilares do capitalismo consciente, que é propósito maior, orientação para stakeholder, cultura consciente e liderança consciente, quando a gente fala dos 4 pilares, os 4 pilares é como se fosse assim, o ecossistema, esse olhar sistêmico do negócio, né? Como é que eu vou fazer a gestão do meu negócio para que ela tenha essa visão consciente e aí sim eu posso fazer de dentro para fora, sabe? Então, aí, para que vem essas ações sociais, as ações ambientais e ações de responsabilidade do negócio que realmente façam sentido, que todo mundo entenda, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em cultura, a gente estava até falando aqui, né, Luíse? Cultura é o princípio, né? Se eu tenho uma cultura consciente, uma cultura consciente dos meus impactos, né? Uma cultura onde as pessoas se importam com o próximo, uma cultura que valoriza as pessoas, que valoriza, que cuida e que entende que o negócio ele não é só para gerar lucro para o acionista, mas é para gerar valor para todos, né? Então eu tenho uma cultura que cuida. Logo, se eu tenho uma cultura que cuida, presta atenção, né? O ambiental, eu vou cuidar do ambiental. Natural que tudo aconteça. Então o ESG ele fica fácil, ele acontece. Exatamente. Por exemplo, se eu tenho um propósito, né? O propósito maior. Eu tô olhando além do lucro, né? Eu tô olhando assim, como é que a minha empresa pode fazer a diferença no mundo? Eu acho que às vezes é um pouco difícil, eu até estava discutindo ontem no WhatsApp com a Luíse sobre isso, porque às vezes tem muitas conexões sobre propósito que está muito ligada à forma de se fazer negócios do modelo de negócio, mas algumas não. Por exemplo, eu comentei com a Luísa a Reserva, né? A Reserva, ela é uma empresa de moda, mas ela tem um propósito que está ligado com a diminuição da fome do mundo, né? Então, é uma coisa que transcende a questão de modelo de negócio, modelo de produto, e sim, traz um significado. A gente faz tudo isso para minimizar tanto que eles têm. E aí, isso se conecta com as campanhas de marketing, isso se conecta, como é que eu realmente me conecto com cada stakeholder da minha organização. Então, essa visão sistêmica ela é muito importante para que, de fato, essas siglinhas, né, elas façam sentido e que a gente entenda, poxa, eu vou fazer isso por isso. Então, eu vou cuidar mais do meio ambiente porque eu tenho um propósito claro, eu tenho valores claros, eu tenho valor de cuidado, eu tenho valor de ajuda ao próximo, eu tenho valor de responsabilidade ambiental, eu tenho esses valores. Então, respinga, né? É aquela coisa do respingar. Mas, Luíse, complementa aí, assim, falando um pouquinho dessas práticas. Então,
como que esses pilares, como que eles acontecem, né? Já me perguntaram várias vezes e eu já levei, né, esses questionamentos, inclusive para o conselho. Os pilares do capitalismo consciente, eles excluem o ESG? Não. Na verdade, eles convergem. Eles conversam entre si. Então, existe uma sinergia entre tudo isso. É como se o ESG fosse realmente para fora. E o capitalismo consciente, a ideia desses 4 pilares é o olhar para dentro daquela instituição. Então, fica fácil. Então, fica fácil você olhar para fora, olhar para o meio ambiente, olhar para o social, olhar para todo o aspecto de governança que você precisa tá ali cumprindo para, então, se adequar a um modelo de mercado, de negócio, para ter um valor maior, se você consegue fazer isso dentro. E aí, a gente estava conversando aqui, e eu falei o seguinte, que, na minha opinião, o pilar do capitalismo consciente que mais conecta e que mais, assim, faz sentido para mim e que tem todos os links dentro do E, do S e do G, é o cultura. É a cultura consciente, porque quando uma empresa ela tem uma cultura consciente, ela tem um tecido, né, de ações ali que realmente conversam com todo aquele ecossistema, fica muito fácil de conectar. Então, a gente pensa na governança não só como cumprimento daquilo que a lei exige, mas muito mais do que isso, uma responsabilidade corporativa enorme para frente. A gente pensa no ambiental como realmente eu faço parte do todo. Se eu faço parte do todo, o todo é meu. Então, se é meu também, eu cuido do pouco, cuido do muito. E o social, a gente vai se conectando também com tudo que, de certa forma, também pode ser responsabilidade nossa, que é o caso dessa marca, né? Que vende roupa, porém, o propósito maior dela é diminuir ali a fome. Exatamente. E assim, isso dá muito pano pra manga, né? A gente poderia fazer um podcast só com essa pergunta. Só com esse ponto. Mas olha só, é muito interessante o que a Luíse falou, porque quando a gente fala de cultura é o como eu faço o que eu faço. Né? Então, se eu como, ele vai me deliberar, poxa, como é que eu faço o meu social? Como é que eu faço o meu ambiental? Como é que eu faço a minha governança? E o que vai gerir isso? Valores, princípios éticos. E aí, Karine, tem uma coisa, desculpa te interromper, mas assim, ó, como que eu vou fazer pra fora se eu não pensei ainda em como eu faço dentro? Perfeito. Exatamente. E é comum as empresas entenderem que há uma dificuldade grande na implementação, justamente porque eles acreditam que há mudanças drásticas. E a gente entende também que, de certa forma, com pequenas mudanças, a gente pode, de certa forma, botar um pé lá, buscar uma ODS zero, para brincar aqui com o tema, e eu pergunto para vocês, que mudanças pequenas podem acontecer nas empresas, que elas podem devagarinho implementando, aprendendo, usando, o mercado tem informação bastante hoje, pouca prática, mas como que a gente pode dar o primeiro passo? O que facilita isso? Vou pegar o gancho do Cícero, né? Porque ele vem com uma siglazinha aí, depois todo mundo perguntava, o que é ODS zero, né? ODS zero foi uma intenção do capitalismo consciente de mostrar que todas as outras ODSs que a gente está olhando aí para o meio ambiente, para o social e para a governança, né? E que fazem com que a gente minimize os impactos no mundo, começa no indivíduo. Começa cuidando do indivíduo. Então, o ODS zero é um olhar para dentro, né? Tanto que a ODS zero é uma das coisas que a gente olha no desenvolvimento da liderança, porque a gente sabe que uma liderança consciente, uma liderança que primeiro, eu sou o exemplo para depois eu falar, eu quero isso dos meus colaboradores, é dessa forma que eu quero ser melhor para o mundo, é por conta disso que eu quero que meu propósito seja guiado dessa forma. Eu encontro primeiro um sentido interno. Então, a ODS zero está muito ligada na liderança consciente, né? Falando em práticas simples, e aí eu acho que está muito ligado essa questão de a ODS zero, é aquela coisa, se eu não faço feijão com arroz... Eu, líder, eu não faço o feijão com arroz, como é que eu quero exigir dos outros que eles façam? Como é que eu quero exigir que toda a corporação, ela replique? E como é que eu quero dizer para o mundo, ou fazer com que o mundo também enxergue isso com valor? Vamos bem simplinho, né? Em casa, a gente tem que começar de casa. Eu faço a separação do meu lixo? Eu cuido bem das pessoas da minha casa? Eu tenho uma boa gestão financeira? Eu tenho um bom consumo consciente?
A gente começa dentro de casa. Porque se eu quero dar exemplo para os meus colaboradores e começar, poxa, eu vou cuidar do meu colaborador, mas eu não cuido do meu espiritual, eu não cuido do meu mental, eu não cuido do meu físico. E aí, como é que eu, enquanto líder, vou estar preparado, por exemplo, para cuidar da saúde mental do meu funcionário, né? Então, quando a gente fala de social, por exemplo, coisas básicas é cuidar dos colaboradores, é ouvir, é criar momentos e espaços para ouvir o colaborador, é aprender a dar um feedback para o colaborador, né? É aprender a exercitar a empatia. A gente não precisa sair, por exemplo, olhando para fora num primeiro momento. Isso independe do tipo de organização. E o social são as pessoas. E não existe um negócio sem pessoas. Um negócio não cresce sem pessoas. Então, quando eu cuido das pessoas, as pessoas cuidam do meu negócio. Então, o S de social, quando a gente olha para as pequenas práticas, é isso. É olhar para os indivíduos, é entender, é exercitar a compaixão, a empatia. E não tem nada de romantismo nisso. Não tem. Tanto que hoje a gente pode medir empatia e compaixão dentro da organização. E eu amo isso, porque hoje a gente pode fazer isso, né? Os dados mostram isso, né? Então, é começar de dentro para fora. O líder precisa exercitar, ele precisa cuidar de si, né? Ele precisa realmente trazer esse desenvolvimento para que ele seja exemplo. Tem muita gente que confunde exemplo com carregar as pessoas nas costas. E não é carregar as pessoas nas costas, não é querer fazer pelas pessoas, mas é o que o Hugo Betlin uma vez falou no fórum que nós tivemos, é carregar as pessoas no coração e guiá-las, né? Então, assim, as nossas decisões elas partem desse toque de olhar com o coração, de um cuidado, de realmente entender que, além das decisões, existem pessoas, né? Então, o S eu acho que está muito nisso. Bacana. E aí, assim, os empresários costumam perguntar pra gente, eu aderindo ao capitalismo, ou entendendo um pouco desse jeito, o que eu ganho com isso? E eu queria perguntar, quando a gente fala de práticas sustentáveis, quais são os valores agregados que essa marca pode ganhar ao fazer adesão, a entender esse mundo que precisa de renovação? A gente está vendo que o mundo está vendo catástrofes horríveis. E como que a gente pode pensar as marcas? Como que as marcas podem olhar para esse momento, entendendo que elas podem se beneficiar desse movimento, trazendo coisas sustentáveis para dentro de casa? Você tá, minha querida amiga Karine, aqui. A gente está num período realmente de transição, de muita experimentação. Mas as empresas, elas vão tomar decisões e vão proporcionar, realizar mudanças, ou por consciência, ou por constrangimento, ou por conveniência. Bacana, então, assim, e a nossa ideia é que elas tomem essas mudanças, elas realizem mudanças pela... internet sobre Quem faz parte, Siri, não é para participar da nossa conversa. Então, elas vão tomar as decisões com base nesses três parâmetros. E a gente espera, e o que a gente trabalha, e muitas vezes a gente, né, foi o que você falou, não é romantismo. Não é romantismo. Nós estamos puxando aqui a inspiração para que seja pela consciência. Então, é a consciência do fazer dentro de casa, a lição de casa, para que, então, você inspire os seus colaboradores, para que você consiga atingir os seus consumidores. Então, eu estimo que os meus clientes, que os meus consumidores, eles sejam muito bem atendidos, que eles sejam realmente, assim, um produto, um serviço nível A. Mas eu não faço isso com os meus colaboradores. Então, no ambiente de trabalho ali, a gente pode ver assédio, a gente pode ver, assim, às vezes líderes, né, com rompantes. E como é que aqueles colaboradores vão fazer com que os consumidores, para que chegue isso, né, esse atendimento de excelência. Então, é fazer a lição de casa, é realmente olhar para dentro. Então, já me perguntaram uma vez, voltando na outra pergunta, tá, mas e como que a gente faz? Como a gente começa? E muitas vezes falam pra gente, né, Karine? Mas eu não tenho verba pra isso. Eu não tenho dinheiro pra isso. Minha empresa é tão pequenininha. Mas a minha é uma microempresa. Minha empresa é de pequeno porte. Poxa, mas é ali. A latência das boas ações, elas estão ali. Hoje a gente tem um cenário realmente de mais de 50% das empresas hoje, elas são de pequeno porte. Se a gente tem isso hoje, então, poxa, vamos trabalhar ali. São elas que vão fazer a diferença e vão fazer as mudanças e são elas que vão crescer e prosperar. Então, é o básico, é o mínimo. A gente não precisa de grandes verbas, não precisa de ações monstruosas, sabe? Eu não preciso pensar em compra de crédito carbono, eu não preciso... Não, a gente pode começar no pouco.
Pode. Começa arrumando lixo, começa diminuindo o uso de papel, começa pensando em soluções criativas para que você dê a opção, por exemplo, simples, né? Consumidor, você quer seu recibo impresso ou você quer aquele digital? Exato. Soluções simples que custam zero, muitas vezes. Não, e se você for olhar, dependendo do tipo de negócio, existem pequenas coisas, mas que geram um grande impacto. Por exemplo, uma academia de ginástica que oferece água com copo descartável. Por que não instaurar uma cultura, cada um traga a sua garrafinha? Sabe? Por que a gente tem que usar o plástico? Por que oferecer o copo de plástico? Eu sei que é mais cômodo, mas se a gente quer realmente despertar a consciência nas pessoas, tem que começar pela gente, né? Então, isso é muito importante, essa educação. Até mesmo quando a gente, falando na pergunta que o Cícero fez sobre gerar valor, né? Como é que gera valor isso pro negócio? Olha só, se eu mostro para a comunidade, para os clientes, que a gente é preocupado com o meio ambiente e que o plástico, ele realmente degrada e que ele realmente causa muito lixo e que isso... possivelmente, até mesmo quando fala assim de reciclagem, o plástico, mesmo que ele tenha muita facilidade em reciclar, depois que ele vai para o meio ambiente, ele não é como outros tipos de materiais, né? Ele ainda tem o seu impacto, né? Então, para que eu vou usar? Para quê? Né? Então, e aí quando eu começo a criar isso, pensa bem, eu estou criando toda uma visibilidade de marca. Eu estou instaurando nas pessoas o que é um valor muito importante de cuidado. Olha, eu me preocupo com o ambiente onde você vive, com a cidade onde você vive, né? Com as nossas ruas, né? Com o que a gente está praticando. E isso vai gerando valor para a marca, porque o cliente vai olhando e vai olhando com olhos diferentes. Isso vai agregando valor e isso, ao longo do tempo, vai construindo uma percepção de marca que vai muito além da venda do produto, da embalagem do produto, do produto em si, da necessidade. Olha, eu preciso comprar esse arroz. Esses dias eu tava pensando nisso, sabia? Por que a gente não tem uma marca, pelo menos eu desconheço, uma marca que tem embalagem em papel? Por que todas são em plástico, né? Por quê? Porque será que isso não mudaria a visão das pessoas um pouquinho? Se a gente começasse a educar? Será que as pessoas não prefeririam um arroz que tivesse a embalagem de papel ao invés de plástico, sabe? São coisas assim, que quanto mais a gente vai fazendo, a gente mais vai instaurando dentro da nossa marca, do nosso dia a dia, isso respinga. E uma hora devolve, o mundo devolve, né? Então, assim, a gente vai fazendo as coisas, a forma como a gente explica para o cliente, olha, o nosso produto hoje ele não é assim, ele é assado por causa disso, disso. O cliente, ele vai compreendendo. E hoje ele já tem esse poder de decisão. Ele não é uma pessoa sem informação, bem pelo contrário, ele tem muita informação, né? Então, realmente, quando a gente fala de posicionamento de marca, quando a gente fala de gerar valor para a marca, não são atributos que vão fazer com que a sua marca perca valor, e sim ela ganhe valor, por conta justamente dessa sua preocupação com o todo. E aí, traz pro concreto. Vamos começar? Vamos fazer do pouco. Pega lá uma planilha. Ações de E, ações de S, ações de G. O que a gente pode começar? 3 ações em cada pilar. Olha para isso. Vai lá no YouTube lá do Capitalismo Consciente, tem lá uma série que são entrevistas com todas as empresas. CC na prática. CC na prática, obrigada, Karine. Então lá todas as empresas que são associadas, eles entrevistam e lá tem 1 milhão de ideias para você implementar. É só ouvir, é curtinho, uma delícia. Então, assim, e fora todo o material que a gente tem disponível, tanto no site como Sebrae, tem muito material legal sobre isso. Então, assim, começar do pouco. Selecione lá 3, esse ano são 4, ano que vem, vamos fazer um planejamento disso. Então, vamos olhar para os pilares do capitalismo consciente e vamos fazer essa convergência. Como é que começa? Então, a gente não precisa de muita verba, a gente precisa de vontade. Vontade. Na verdade, assim, é muito mais quem se preocupa do que o que fazer. Porque o que fazer tem bastante ideias. É quem fazer, quem tem iniciativa, né? Tem uma pergunta aqui, ela é um pouco longa, eu quero ler na íntegra aqui para que a gente faça uma pergunta exatamente como ela foi formulada. Esse ano nós fomos surpreendidos em algumas notícias que chocaram o país, como a crise profunda na rede Americanas e o caso absurdo de funcionários descobertos em condições análogas à escravidão em vinícolas da região sul do Brasil. Como o ESG e capitalismo consciente poderiam ajudar na prevenção de situações como essas? Isso dói. Vou soltar essa para advogada. Tem governança, tem tudo. Isso dói. Na verdade, isso aí
é o exemplo, isso é a realidade daquilo que não deu certo. Então, assim, daquele modelo que não deu certo. Então, penso eu, tá? Que o mínimo que a gente tem que fazer é o cumprimento do que está disposto na lei. É o mínimo. Tudo que nós estamos conversando aqui hoje é muito além do mínimo. Então, assim, uma empresa hoje que não consegue respeitar os direitos trabalhistas, sabe? Os direitos humanos, os direitos sociais daquele indivíduo, vai chegar num ponto desse em que as coisas vão se desestruturar. Então, quando a gente fala de cultura, e aí eu volto naquele ponto inicial, cultura ali, a cultura consciente, né, que esse pilar do capitalismo consciente, ele faz um link fantástico com o E, o S e especialmente com o G. Especialmente no que se refere aos princípios. Então, quando você vai falar de governança e dos princípios da governança, então, o porquê que essas empresas chegaram nesse ponto aqui nodal? Por que a gente chegou ali, no caso de uma recuperação judicial, de tantas fraudes, né? Por que a gente chegou à condição análoga de escravo? Quais foram os caminhos que levaram essa empresa ali? Então, a gente pensa, será que teve transparência nos documentos, nas prestações de contas? Será que teve responsabilidade corporativa daqueles que estavam envolvidos e que tinham responsabilidade? E eu vou falar que não é só aquela mínima corporativa. É a corporativa daquilo de direito humano mesmo. Será que tinha? Não tinha. Então, e assim, será que tinha equidade no tratamento das ações? Então, esse é o ponto que a gente não pode chegar. Então, esses são exemplos do que a gente não pode deixar, sabe, que os caminhos cheguem. Aonde que a gente tem que olhar? Primeiro para a cultura. Então, quem nós somos? Falar de governança não é só falar de um clichê de, é uma trilha, governança é um caminho. Governança são processos. E processos, ele é feito o quê? O que fazemos, como fazemos. É isso. É botar no papel aquilo que é feito como aquela empresa faz. Será que tem transparência? Será que tem responsabilidade corporativa? Será que, sabe? Então, esse é o ponto. Então, a gente precisa olhar. Eu gosto, e aí é uma opinião meio jurídica mesmo, eu gosto de começar sempre pelas estruturas societárias. Então, tem que começar lá em cima. E aí você vai chegando até que você chega no colaborador. Então, por exemplo, olhar um caso da Americanas, olhar essa condição aí das vinícolas. Como é que funcionava essa estrutura societária? Como que eram esses combinados, esses grandes combinados? Como que eram essas regras sociais? Como é que funcionava isso para chegar numa situação dessa, né? Onde os colaboradores sofreram tanto. E tantos outros, né, que foram afetados. Então, olhar para a cultura. Então, primeiro cumprir o mínimo, para depois conseguir, então, olhar para o todo. Então... E tem a ver com caráter também, né? Porque, de certa forma, se a empresa tem uma cultura que escraviza ou que faz coisa análoga a isso e há uma conivência da parte de direção, então eu acredito que caráter é uma coisa que precisa votar e tem consciência nisso, né? Eu preciso entender que eu quero uma empresa séria, eu quero uma empresa que seja justa. Aí é uma questão de querer também, né? Por isso que eu falei, a gente tem que olhar lá para as estruturas societárias, né? Quem são as pessoas por trás de qualquer processo empresarial ou jurídico? Existem pessoas. Com certeza. De fato. E assim, é uma coisa que é importante, porque são termos que às vezes não estão no radar de todo mundo, né, Luiz? E quando a gente fala de governança, né, até mesmo gestão, é muito delicado. E assim, eu queria colaborar no sentido de que, o que é essa governança quando a gente está olhando para qualquer tipo de negócio, né? Pensa o seguinte, olha, eu estou mexendo com dinheiro, né? No caso da Americanas, estou mexendo com dinheiro, com os acionistas. Eu tenho que ter um mínimo de clareza nos meus contratos. Eu tenho que ter um mínimo de clareza, olha, existe esse caixa, né? Nós fazemos isso com esse dinheiro e ele rendeu tanto. A mesma coisa, por exemplo, como é que é o meu contrato com o meu fornecedor? Né? Esse contrato, o que ele exige? E eu estou cobrando essas exigências? Eu estou cumprindo com essas exigências?
consequências. A mesma coisa com o meu cliente. Vamos falar de LGPD? Muito simples. Hoje a gente tem aí um monte de página rodando na internet, as pessoas estão deixando seus dados em troca de conteúdo. Bem simples. Como é que você está manipulando esses dados? Você está compartilhando com outros? Você está vendendo esses dados para outros? Você está utilizando de forma indiscriminada? Vamos para mais um exemplo? Planejamento estratégico. Eu faço o planejamento para guiar o meu negócio, porque quando a gente fala de governança, e aí a gente fala muito de longevidade, você adora essa palavra, né? Longevidade, ou seja, pensar no futuro, pensar no longo prazo, pensar aí realmente como é que eu construo um negócio duradouro. Se eu não sigo o planejamento estratégico, eu estou sendo irresponsável com o meu negócio, eu estou sendo irresponsável com as minhas equipes, eu estou sendo irresponsável com os profissionais que estão dentro da minha empresa. Isso é irresponsabilidade, isso é falta de clareza. Quando eu não crio processos, por exemplo, vamos lá, bem básico, né? Dentro da minha área, que é o marketing, né? Se eu tenho lá uma equipe que seja de 3 pessoas, como é que cada um faz o que faz? Né? Começa lá, eu tenho que produzir isso, eu tenho que enviar para ciclano, aí vai para agência, volta da agência, é aprovado, é publicado. Eu tenho processos, eu tenho clareza nas informações, eu tenho respeito com o ser humano. Então agora você pega e transmite isso para qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você for fazer. É clareza, responsabilidade, organização. Eu faço tratando de dados, eu faço tratando com pessoas. Dados são pessoas, né? Então, a gente nunca pode esquecer isso, sabe? Então, tudo que a gente está falando de gestão, em resumo, como é que eu faço com responsabilidade, cuidado, atenção e transparência. Eu faço assim por conta disso, né? Eu faço dessa forma porque vai ser melhor para nós por conta disso. Eu vou lá e eu comprovo. Olha, que nem eu faço todo mês com o nosso time do conselho. Olha, nós temos tanto de caixa, nós usamos tanto de caixa para isso, isso, isso. Com a aprovação de vocês, hoje nós temos tanto de caixa. É bem simples assim. Sabe? A gente trazer essa conversa, esse diálogo para dentro da empresa. Que muitas vezes as pessoas têm medo de falar de valores, de crescimento, de taxas de crescimento, de lucro, né? De quanto que a empresa está ganhando, quanto que a empresa está construindo. As pessoas fazem parte disso. Elas fazem parte disso e elas estão ajudando nisso. Só que as pessoas não querem ter conversas difíceis. Especialmente, não querem ter conversas difíceis. É difícil enfrentar. Por isso que eu volto lá, vamos olhar para uma empresa, você tem que olhar para a estrutura societária dela. Quem são as pessoas que estão atrás? Quais são os grandes combinados? Sem falar de lei, de regra, não. Estou falando de quais são os grandes combinados. É a conversa de qualidade, né? Isso, combinados. E são básicos, gente. Olha, quem é que trabalha, como não trabalha, qual prolabore. E isso é transparência, é você saber. Então, olha, esse é o nosso combinado. Vai mudar? Vamos mudar. Então, vamos sentar de novo, vamos conversar? Então, infelizmente, a falta dessas conversas difíceis acabam aí corroborando para situações tristes como essas, né? Que aconteceram. Mas aí, eu acho que eu tenho essa fé dentro de mim que o mercado sempre regula. Mas tá todo mundo fazendo ESG, agora é moda, né? O mercado regula, fiquem em paz. Quem estiver fazendo de verdade, quem estiver ali, construindo, tijolinho por tijolinho, pegando na mão da sua equipe, sabe, liderando, com resiliência, com paixão, com compaixão, o mercado regula. Quem é de verdade, né, se conecta com pessoas de verdade. As pessoas sentem quem é de verdade. Sim. As pessoas sentem, as pessoas não são bestas. Elas não são bobas. Não trate as pessoas de bobo, porque elas não são. Não Ninguém subestima, né? Não subestima. Olha pra si. Você quer se tratar de bobo? Não. Muito menos os colaboradores. Então, assim, não adianta você ter um discurso lindo e aí chegar ali e fazer tudo diferente. Então, precisa ser, né? Verdade. A filial do Capitalismo Consciente de Cuiabá tem uma atuação grande, né? A gente, de certa forma, até tem uma expressão nacional aí quando a gente olha para todas as filiais. Eu queria ouvir de vocês como que a filial pode colaborar com as empresas. Eu entendo que facilitar essa linguagem do ESG, das implementações e principalmente o que tem por vir agora nesse semestre, pela frente aí de eventos de vocês. O mercado está sempre atento a isso. Gostaria de se ouvir, registrar e publicar. Então, a filial de Cuiabá, ela tem várias iniciativas e a gente está planejando outras novas iniciativas
iniciativas, né? Todo mundo fala que eu sou muito inquieta, então sou inquieta, intensa, mas é isso que faz movimentar, né? São as iniciativas que faz a gente movimentar e faz a gente crescer, né? Óbvio que tudo com equilíbrio, mas assim, até mesmo o próprio podcast foi um pedido, né, dos embaixadores, foi um pedido das empresas associadas, na verdade não no formato talvez de podcast, mas conteúdo, né, de verdade. E tudo que a gente faz dentro das nossas iniciativas é para quê? É para educar e inspirar as pessoas, é para despertar essa consciência. Então, capitalismo consciente, movimento capitalismo consciente, ele vem para educar. Como é que a gente faz isso, né? Hoje a gente tem a iniciativa com vários conteúdos, né, em podcast, os tours conscientes, né, os encontros entre embaixadores de networking. A gente faz todo um acompanhamento do associado, e isso eu tenho muito orgulho, porque, assim, foi uma coisa que eu instaurei já tem mais ou menos uns 3 meses dentro do movimento, e a gente acompanha as empresas associadas ao movimento para que elas possam realmente evoluírem numa jornada consciente, para que elas não se sintam sozinhas. Uma das maiores dores e desafios que as empresas me apresentam é dizer o seguinte: eu não tenho quem lidere isso, né? E eu falo assim, fica tranquilo, fica em paz, como a Luísa fala, né? Fica em paz. Por quê? Porque a gente não quer ser um fardo, a gente não quer ser um peso. A gente quer te acompanhar e quer que você dê pequenos passos, mas que você avance. Então, essa questão da experiência do associado, ela vem justamente para fazer esse acompanhamento e fazer com que as empresas amadureçam aos poucos, elas possam instaurar dentro das próprias empresas, né, as práticas, porque dentro da associação, para quem não sabe ainda, a gente tem várias contrapartidas, né? E aí tem ali certificações, tem formações, tem vários mini cursos online, tem, assim, livros, enfim, tem vários tipos de conteúdo, revista, tem webinars, tem os eventos presenciais, eventos online, e a gente proporciona muitas coisas aqui presencial para trazer experiência prática, e gratuitas, né? E gratuitas, exatamente. A empresa associada, ela é contribuinte com o movimento, mas ela tem uma série de contrapartidas, inclusive em companies, para equipes, palestras para todos os colaboradores, para integrar todos os colaboradores. Então, a gente está preparado para isso, né? Então, a gente tem todo o insumo necessário para preparar a empresa, desde a liderança ao chão de fábrica. A gente está ali para realmente fazer com que essa cultura seja instaurada e que aí as empresas possam ter essa jornada mais consciente, né? Então, assim, a gente vai ter clube do livro logo, logo. Então, a gente quer trabalhar a educação. Vamos à plena, né? A gente quer trabalhar cada vez mais a educação. A gente tem os raps conscientes, que são os encontros realmente para a gente confraternizar, conversar. Aquela conversa descontraída para saber como é que as empresas estão indo. A gente tem ali os tours conscientes, que nem vai ter agora em agosto, né? A gente vai ter o primeiro tour, que vai ser dentro de uma indústria para a gente conhecer todas as etapas da economia circular. Então, a gente traz para a prática, né? E a gente vai conduzindo e inspirando aí lideranças, profissionais da área de sustentabilidade, de ESG, consultores, que queiram fazer aí parte, né, do nosso ecossistema. E eu quero puxar a sardinha aqui para o pilar de educação. É verdade! A gente esteve em escolas e foi muito diferente, foi muito legal, porque a gente esteve em contato com jovens. Então, a gente levou ali para eles uma ideia, né, de como você vê o mundo da sua janela, o que você espera do amanhã. E a gente saiu muito feliz, né, dessas visitas. Inclusive, quem estiver ouvindo a gente, né, for de Cuiabá, e quiser, né, uma visita nossa para a escola, pode entrar em contato, que a gente está organizando essa agenda. Mas, assim, foi muito legal, foi uma experiência fantástica. A gente viu o quanto eles estão conscientes da responsabilidade e do quanto eles se enxergam nesse processo. Foi bem legal, foi muito feliz a experiência. Eu acho que a gente teria assunto aqui para mais podcast de 30 horas, né? Verdade. Mas que bacana. Ficamos felizes com esse bate-papo. Eu acho que teremos mais podcasts como esse. Vamos abordar, de certa forma, aprofundar um pouco mais em vários assuntos. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela disponibilidade. E o volume de informação de vocês é muito grande. Muito obrigado. Podem partir para as considerações finais. Obrigada, Cícero. Eu quero aproveitar porque em agosto nós estamos com uma agenda riquíssima. Boa.
de eventos, né? Então, a gente tem 15 de agosto o nosso Tour Consciente. Então, se você está nos ouvindo e você quer participar do Tour Consciente, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 65999100898 e a gente vai te incluir nessa para você aí conhecer todo o processo de economia circular. No dia 28 de agosto, a gente vai ter uma participação no evento de ESG para pequenos negócios do Sebrae Mato Grosso. A Luíse vai estar no painel de governança, eu vou estar no painel de finalização e a gente também vai estar à disposição para tirar dúvidas com um stand que o Sebrae, que é nosso parceiro, né? A gente vai estar lá tirando dúvidas, falando sobre o movimento. Então, quem quiser nos encontrar no Sebrae Mato Grosso no dia 28, vai ser lá no Centro de Eventos Pantanal, né? E vai ser, assim, uma grata satisfação poder receber todas as pessoas, todos os pequenos negócios. E, assim, quase no finalzinho aí de agosto para setembro, 1º de setembro, a gente tem aí o AgroLigadas Experience, né? Onde eu vou participar do painel Liderança e Legado. Então, vai ser um papo muito legal aí com uma mulherada do agro do Brasil todo, que vai estar aí lá na Musiva. Então, se você ainda quer se inscrever, se você está ouvindo nosso podcast, quer se inscrever, quer participar, entre em contato com a gente que a gente passa o link para sua inscrição. Eu já fiz as 2 inscrições, viu? Eu vou estar lá. Você já fez a sua, Cícero? Sim, por inclusive favor. eu sou parte da plateia masculina do AgroLigadas, né? Então, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui nesse primeiro podcast. Sei que esse aqui é só o pontapé inicial para muitas coisas que a gente tem para dividir com a galera do Mato Grosso, né? Com esses empresários do Mato Grosso. A gente quer ver realmente muitos negócios prosperando aí numa jornada mais consciente. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, que a gente depois vai respondendo lá, Exatamente. né? Falando, porque realmente, assim, ó, a convergência entre os 2 temas, entre os pilares do capitalismo consciente e o ESG, ela é vital. É como se fosse realmente uma esteira só. É possível a gente ser e realmente colocar isso pra fora. Então, a gente deixa aqui, primeiro, nosso muito obrigada, né? Pela disponibilidade. E ficamos sempre à disposição. Obrigada. Eu esqueci de mais uma coisa, Cícero, que a gente não pode terminar aqui sem finalizar. Se você está ouvindo, se apaixonou pelo movimento assim como a gente, ou pelo menos assim, despertou uma vontadezinha de conhecer mais, entra no nosso site ccbrasil.cc, exatamente, é www.ccbrasil.cc, tem uma aba lá de Associe-se. Começa agora a sua jornada de forma gratuita, como embaixador nível 1. Lá você já vai começar a receber pequenas formações, certificações, você já vai participar do nosso ecossistema, vai começar a receber aí todo o nosso mailing, né? Para ficar sabendo de todos os nossos eventos e a gente vai ficar muito feliz de poder contar contigo aí nessa jornada. A experiência foi boa, nós aqui como associados do capitalismo temos orgulho, que a gente também teve dificuldade enorme na fase de implementação, mas a experiência tem sido boa, esse bate-papo hoje contribuiu bastante, estamos aqui novamente, espero que a gente volte aqui mais vezes, a casa é de vocês, e vamos falar sobre ESG, sobre capitalismo consciente, vamos trazer mais gente para esse movimento. Valeu! Muito obrigado, gente! Obrigada!